Queridos irmãos, queridas irmãs, então, sequência vídeo agora 407. Teoria da alucinação. Então, sequência aqui na questão de número 113. Aí Kardec continua aqui. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações, no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida, né? Olha só para você ver como que Kardec é super inteligente. Mas, a par das visões reais, haverá alucinações, no sentido em que esse termo se emprega? É fora de dúvida. De onde se originam? Os espíritos é quem vão esclarecer-nos sobre isso. Porquanto a explicação, parece-nos, está toda nas respostas dadas às seguintes perguntas. Então, olha só para você ver. Existe alguns tipos de alucinação. Existem alguns tipos. Mas, observa só para você ver. Pergunta, Kardec fazendo a pergunta. São sempre reais as visões, né? São sempre reais as visões, né? Então, aqueles contos de fada, né? As pessoas sonham com isso, sonham com aquilo, lhe aparece a mula sem cabeça, o saci pererê, né? Tem essas histórias, né? Saci pererê, da mula sem cabeça e muitas outras histórias. São sempre reais as visões. Não serão, algumas vezes, efeito da alucinação? Kardec fazendo a pergunta. Quando, em sonho, ou de modo diverso, se vêem, por exemplo, o diabo ou outras coisas fantásticas que não existem, não será isso um produto da imaginação? Então você observa que a alucinação, né, é uma coisa, imaginação é outra coisa, e por aí em diante vai. Por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem entender, porque elas não assimilam que cada palavra tem um significado, que é necessário que a pessoa separe o joio do trigo. Então, quando em sonho ou de modo diverso se vê, por exemplo, o diabo, então a pessoa vê o diabo. Né? Ele sonha com o diabo. Chifre, aquela cauda comprida, né? Ele todo vermelho. Ou outras coisas fantásticas, como por exemplo, né? Mula sem cabeça,
Saci Pererê. E por aí vai as histórias fantásticas que existem na Terra. E a gente sabe que tudo isso não passa de enganação, né? Porque isso faz parte não só da mitologia, como dos contos folclóricos, né? Eu tenho dificuldade para pronunciar esse nome, parece que a minha língua enrola. Mas você entendeu. Então, que não existem, não será isso um produto da imaginação da pessoa? Então, não vou nem na resposta. Vamos começar dizendo da seguinte forma, que assim, não vou nem na resposta. A pessoa que assiste muitos filmes de terror, ele está juntando lixo no seu eu. Ele está armazenando aquele lixo todo no modelador da forma, no teu perispírito. Então, se a pessoa assiste filme de terror, ele registra tudo aquilo no seu perispírito. Se a pessoa assiste muito filme de bang bang, porque eu acho que nem existe isso mais, mas eu estou contando isso porque eu, quando criança, eu gostava de assistir Bang Bang. Um tal de Daniel Bonder, negócio assim. Ei, mas eu era apaixonado naquilo lá. E na nossa casa não tinha televisão. Isso faz parte da psicologia, isso é psicologia. Da resignação, da aceitação, da humildade. Na nossa casa não tinha televisão. E eu tinha uns 9 anos mais ou menos. E o vizinho da nossa casa assistia quase todos os dias o Daniel Bond, esse Bang Bang. E eu ficava, a porta da sala dele ficava aberta, graças a Deus. E eu ficava do lado de fora da rua, assistindo pela fresta de um bambu, que era cerca de bambu. Graças a Deus que ele deixava a porta aberta. Lá da rua eu ficava assistindo Daniel Bond lá dentro, Bang Bang. E o dia que ele fechava a porta? Porque não sabia que eu estava assistindo lá fora, na rua, o Bang Bang. Então ele fechava. Natural, né? Se ele soubesse, às vezes até me chamava. Como um dia ele me chamou, descobriu que eu estava assistindo lá, tinha 9 anos. Não tínhamos televisão em casa. E eu, o mais interessante, que toda vez que eu assistia o Bang Bang, eu sonhava à noite que eu era o cavalo do Daniel Bond. Tem cabimento? Eu era o cavalo. E o Daniel Bond em cima de mim, pocotó, 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 pocotó. E eu olhava para trás e falava para ele assim, para onde é que nós vamos? Ele falava, siga em frente, siga em frente. E eu corria, pocotó, 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 né? E ele pegava aquele revólver dele, dando tiro, pá, pá, pá. E eu falava para ele assim, mas você está atirando neles, eles vão atirar em nós, não vai me matar não? Então eu sempre sonhava que eu era o cavalo dele. Gente do céu, eu nunca que sonhava que era o Daniel Bond. Eu nunca que sonhava que eu era os bandidos. Eu nunca que sonhava que eu era o coach dele, né? O revólver. Eu sonhava que eu era o cavalo dele. Olha só para você ver a imaginação, né? Porque
eu fixava mais os olhos naquele cavalo. Cavalo bonito, gente, mas coisa linda. Então, eu materializava aquele cavalo em mim através do pensamento. Então, naquele momento ali, eu pensasse, nossa, mas esse cavalo é o mais bonito do filme e tal. Então, eu me colocava no lugar dele no sonho à noite. Imaginação. Agora pensa bem. Imagina a pessoa que assiste um filme de diabo. Se coloca no lugar do diabo. Chifrudo, vermelho, dentudo, cheio de presas. Aquele rabão balançando para os lados assim. Ainda bem que eu nunca assisti esses filmes, né? Mas do Daniel Bond eu assumo. Eu era ali o personagem no sonho, na imaginação ali no sonho, o cavalo Daniel Bond. E isso ninguém tira isso de mim. Esse personagem era meu. Aliás, sempre foi meu, não era mais ninguém. Sou egoísta mesmo. Mas aí os bons espíritos respondem, olha só para você ver, ó. Sim, Allan Kardec, vamos pensar assim. Algumas vezes, tudo não passa de imaginação. Quando dá muita atenção a certas leituras, tá vendo só? Quando dá muita atenção a certas leituras, ou a histórias de sortilégios, né? As pessoas, né? Sonha que tá ganhando não vou dizer esses nomes de jogo, essas coisas, nessas jogatinas, ou sonha que tá casando com uma mulher rica, ou sonha que está casando com um homem rico, ou sonha que está dentro de um castelo, de uma mansão, né? Então é só para você ver, ou a história de sortilégios que impressionam a pessoa. Lembrando-se mais tarde dessas coisas, julga ver o que não existe. Bom, agora com relação ao cavalo Daniel Bond, eu não sei se eu posso dizer que aquela imagem não existia, não, porque continuo cavalo até hoje, eu continuo o alazão do Daniel Bond até hoje. Porque semelhante atrai semelhante, né? Então, mas o mais importante é que eu não tenho vergonha de assumir isso. Muitas pessoas acreditam, com todo respeito, poderia até fazer o que eu estou fazendo aqui, mas assumindo que era o Daniel Bond. Eu me via na condição do personagem Daniel Bond. Eu não, Para que eu vou fazer graça? Eu me via no personagem do cavalo. Ainda me vejo até hoje, 2022. Então, né? A gente tem que ser honesto. Mas os espíritos dizem assim, ó. Mas também já temos dito que o espírito, sobre o seu envoltório semimaterial perispírito, né? Pode tomar todas as espécies de formas. A gente tem que tomar um cuidado com isso, né? Porque sabe mas também já temos dito que o espírito sobre o seu envoltório semimaterial perispírito pode tomar todas as espécies de formas, vai plasmando no perispírito nosso aquelas formas horripilantes, né, monstruosas, aquelas formas através do nosso pensamento, vai plasmando aquela forma lá
no perispírito. Agora eu descobri o que acontecia comigo. Eu amava o cavalo do Daniel Bond. Você pode achar engraçado. Mas eu amava, eu pensava, gente, mas que cavalo, gente. Eu assistia aquele Bang Bang só por causa daquele cavalo. Mas eu amava aquele cavalo. Tá vendo? Ó, olha só. Mas também já temos dito que o espírito, sobre o seu envoltório semimaterial perispírito, pode tomar todas as espécies de forma. Então, eu assisti o Bang Bang e plasmava no meu perispírito a forma daquele cavalo. À noite, eu me encontrava com o cavalo que estava plasmado no meu perispírito. Olha como que o negócio é sério. Então a pessoa assiste filmes de terror. Esses filmes, não vou falar por uma questão de respeito. Esses filmes proibidos, você entendeu, né? A pessoa assiste tudo isso, vai plasmando no teu perispírito. Só que agora aqui nós temos que acrescentar um item. Nós temos que dar graças a Deus se só plasmar no nosso perispírito aquela forma dos filmes, de tudo que nós enfrentamos. Nós temos que dar graças a Deus se só plasmar. E à noite, nós ali depararmos só com aquela forma que nós plasmamos. Por que dar graças a Deus? Porque 99% não é só isso que acontece. Quando nós plasmamos, baixamos o nosso padrão vibratório, quando o que nós plasmamos é de nível inferior. Então, quando nós plasmamos tudo aquilo que é de nível inferior, os vampiros, eles se juntam àquela forma que nós plasmamos, o nosso eu plasmou, para que à noite, no momento do sono, quando formos de encontro àquela forma, eles, vampiros, não só aproveitem daquela forma plasmada no perispírito, como também vindo a se aproveitar do nosso eu. E a noite inteira, né, nós servimos ali aquela pleia de espíritos, vampiros, tenebrosos, né? Então a noite inteira servindo eles. Ora, você não assistiu? Como se diz a historinha da cigarrinha e da formiguinha, né? Ó, você não cantou? Agora dança. É a mesma coisa. Nós temos à noite aquilo que durante o dia nós amealhamos. Nós temos à noite, durante o nosso sonho, do sono, aquilo que durante o dia nós amealhamos. Semelhante atrai semelhante. O contrário já acontece com os itens positivos. Então, por exemplo, você assiste, né, uma palestra de Edivaldo Pereira Franco, Isabel Salomão, você assiste um history, né? Você assiste assim concertos, músicas clássicas, músicas de meditação, você lê bons livros, você medita, você ora bastante, você pratica a caridade para com você e para com o teu próximo. Então você observa que você
está amealhando, plasmando no teu perispírito só coisas positivas. Então você há de convir que à noite você vai deparar com aqueles quadros positivos que você plasmou no teu perispírito. E se porventura ali houver algum espírito, é do bem, que foi até o teu encontro. Olha só para você ver como que tudo depende exclusivamente de nós e de mais ninguém. Então, dando sequência aqui. Vou voltar só para poder dar sequência. Mas também já temos dito que o espírito sobre o seu envoltório semimaterial, perispírito, pode tomar todas as espécies de forma para se manifestar. Pode, pois, um espírito zombeteiro aparecer com chifres e garras, se assim lhe aprouver, para divertir-se à custa da credulidade daquele que o vê. Tá vendo? É o que nós acabamos de dizer, semelhante atrai semelhante. Ora, a pessoa plasma ali o cavalo do Daniel Brown. A pessoa plasma ali nele o corcunda de Notre Dame, né? Ué, ele vai se ver na situação do corcunda à noite. Ele vai se ver na condição de um diabo de chifre. Então, tá aí a mitologia, mas tá aí também aquela imagem que ele plasmou. E como nós já adiantamos, aproveitando esses vampiros, esses espíritos, né, de quilate inferior, é óbvio que, sabendo que ali foi plasmado aquelas formas no perispírito, à noite aqueles espíritos vão comparecer e eles vão abusar daquele eu a noite toda. Como dissemos, o contrário acontece com aqueles, né, que agem no caminho do bem. Então, da credulidade daquele que o vê. Do mesmo modo que um espírito bom pode mostrar-se com asas e com uma figura radiosa, tá vendo só? Você pratica o bem? Você pratica a lei do amor? Tá. Só que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, ela crê em anjos. Mas é uma pessoa do bem. Ela pratica a lei do amor, a lei da justiça divina aqui na Terra. É uma pessoa nobre. Mas ela ainda é apegada ainda a essa mitologia. Ela não sabe ainda que isso tudo é mitologia, que não existe anjo, seres com asas, essas coisas. Mas tá bom, é melhor ela pensar, é melhor ela imaginar, né, que exista de fato anjos com asas bons, do que ela imaginar e ela plasmar no teu perispírito aquelas imagens de diabo de chifre, que na verdade não existe, mas reporta-se a um processo negativo. Então à noite ela se vê, né, ali em meio aos anjos. No outro dia ela acorda dizendo: mamãe, mamãe, que foi? Sonhei com anjo Ismael, anjo Gabriel, anjo não sei o quê. Mas por que você sonhou? Eu sonhei, mamãe, que eu estava sendo carregado por vários anjos alados, todos com asas. Bom,
É mitologia? É. É a imaginação dela? É. Mas ela plasmou aquilo ali, tá bom? Ela plasmou aquilo ali. Mas é melhor ela plasmar aquelas formas positivas, mesmo sendo mitologia, do que plasmar o Saci Pererê, o cavalo de Daniel Bond. Pensa bem. É melhor, muito melhor. Então, para você ver como que é um perigo. Então, as pessoas precisam tomar bastante cuidado com o pensamento. Nosso irmão Marcílio Colombaroli, ele dizia-nos que nós somos responsáveis pelo que falamos, pensamos e desejamos. Pensamento tem um poder que você nem imagina. Se a pessoa pensar assim, eu vou neutralizar outra mentalmente, se é assim, e a outra estiver num quadro negativo, trava a outra pessoa. Se ele disser, eu vou restabelecer a saúde física daquela outra pessoa. E se a pessoa estiver pensando positivamente, restabelece a saúde da pessoa através do pensamento. Física, viu, gente? Não é espiritual, não. Porque espiritual depende da mudança moral, intelectual e cultural da pessoa. Não é milagre, não.